A menina feliz, falante e sorridente, caçula da família e apaixonada pela vida. Assim a mãe define Gabriela Rangel de Barros. Ela vivia, assim, radiando felicidade, porque ela se dava bem com todo mundo. Todo mundo gostava da Gabriela. Não tinha quem não dissesse que Gabriela era diferente daquilo que todo mundo havia. Ela tem rede social. Se você for em todas as redes sociais dela, você vai ver um sorriso constante. Na madrugada do último dia 28, Gabriela saiu de um pagode em Guarapari, cidade em que residia com a mãe. Neste vídeo, ela e a mãe se divertem juntas pela última vez. A gente era muito parceira, a gente saía junta, ela era a única. E as amigas dela, eu sempre recebi as amigas dela na minha casa porque era uma forma que eu tinha de controlar não só a minha, como todas elas. Então eu tinha muita segurança por essa questão. Gabriela tinha 20 anos, namorava há 8 meses e neste dia saiu da festa para dormir na casa do namorado, neste prédio, na Praia do Morro, de acordo com a família. Teve até uma discussãozinha entre eles, porque ele queria um combo de uísque, ela falou que não queria. Ela falou assim, mãe, eu já vou indo com o Daniel. Eu falei assim, Gabi, você vai dormir lá no Daniel? Você não quer ficar com a mãe, não? Não, mãe, pode deixar, tá tudo bem. Aí eles foram, logo ela me ligou para eu entregar a chave. Para ela me entregar a chave, porque a chave de casa que ela ficou. E daí seguiu. 1 hora depois, a mãe recebe a ligação que muda o rumo da história da família Rangel. Gabriela estava morta. 1 hora depois, foi quando eu já cheguei em casa, que eu sentei na cama, o telefone ligou, o telefone tocou. E era a mãe do Daniel, a vizinha dela com o telefone dela. Disse que a Gabriela sofreu um acidente. Aí eu falei, acidente? Eu até imaginei que de repente o acidente fosse de carro, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, tá, mas o que aconteceu? Nisso eu fiquei nervosa, fui até o quarto da minha amiga e falei assim, Fran, olha aqui, atende aqui pra mim que eu não tô conseguindo entender. Tá falando que a Gabriela sofreu um acidente. E aí eu ainda terminei com ela, falei, cadê Patrícia? Cadê Patrícia? Eu falei, mas o acidente, aonde foi? Ela caiu do 5º andar. Eu falei, mas como ela tá? Ela tá morta. Segundo o namorado, Gabriela teria se jogado da janela do apartamento dele. Essa versão ele teria dito em depoimento na Polícia Civil, porque para a mãe dela, até hoje, ele teria ficado em silêncio, de acordo com a mulher. Só falei assim, Gabi, levanta daí, minha filha. Agora não é hora de deitar. Vamos embora pra casa. Quando eu olhei pra ela, ela estava de fato dormindo. Não tinha sangue, não tinha nada. E eu fiquei ali em pé, olhava para cima e luz acendia, luz apagava da onde estava o quarto, acendia, apagava de repente. E eu até falei, por que a luz está acendendo e apagando? Tem gente lá dentro. E aí, quando eu falei assim, me explica o que aconteceu. Eu quero uma explicação. A mãe, do jeito que estava, ficou, não me respondeu nada. O Daniel também não me respondeu nada. Na internet, Ana Paula achou um campo para dar visibilidade ao caso da filha. Sem acreditar na possibilidade de que ela tenha tirado a própria vida, acumula milhões de visualizações em postagens como essa. É só isso que ela tem hoje. São só os perfeitos. As coisinhas que ela deixou. Ele havia dito que ela entrou, cumprimentou o irmão na sala, o irmão dele, e seguiu para o quarto. Ele parou para conversar com o irmão, logo foi para o quarto. Gabriela já estava sentada na janela e falou, eu não faço nada disso, eu faço tudo errado mesmo, alguma coisa assim.
e simplesmente se jogou. Você tem certeza que essa versão é mentirosa? Eu tenho certeza absoluta. Até eu. Este é o prédio em que Gabriela entra pela última vez com vida, onde mora o namorado e a família dele. Aquela janela do 5º andar seria, de acordo com testemunhas, do quarto do namorado dela, local em que ela caiu. A família diz que há um laudo pericial que aponta marcas dos dedos de Gabriela na janela daquele quarto, em que ela teria ficado pendurada antes de cair. A mãe disse que vizinhos disseram que naquela madrugada ouviram pedidos de socorro. Várias pessoas ouviram gritos de socorro, algumas pessoas ouviram discussões dentro do quarto. Sem conseguir falar com o namorado desde então, nem com a família dele, que estava no apartamento na hora dos fatos e ficou em silêncio, Ana Paula exige respostas da polícia. O que aconteceu naquele quarto, naquela madrugada, antes de Gabriela morrer? Que eu preciso de uma resposta da Justiça, que o Ministério Público venha intervir. Nossa produção tentou contato com o Daniel via alguns telefones que seriam dele, mas não tivemos resposta. No prédio da família, tentamos falar com alguém, porém sem sucesso. O coração da mãe se divide entre a falta que a filha faz e a sensação de injustiça pela morte repentina. Por mais que a gente tivesse divergências de ideias, ela ia na rua, aí me comprava com docinho. Aí, quando ela vinha, ela dava um beijo em mim como se nada tivesse acontecido. Então a gente nunca ficou nem um dia sem se falar. A mulher que contaminou um hospital inteiro. Glória Ramírez era uma mulher que tinha 2 filhos e um marido, e ela era bem conhecida na comunidade onde ela vivia. Todo mundo dizia que ela era super extrovertida e que ela era a alma da festa. Só que em fevereiro de 94, tudo isso mudou, pois há 6 semanas ela havia sido diagnosticada com um câncer de colo de útero. Naquele mesmo ano, a Glória dá entrada no hospital, pois ela estava passando mal, e uma equipe médica foi atender ela para salvar a vida dela. Só que o que aquela equipe médica não sabia é que eles teriam de enfrentar um dos casos mais curiosos e desesperadores dali. A equipe médica tentou fazer de tudo para poder salvar a vida da Glória, mas eles tiveram que recorrer à desfibrilação. A corrente elétrica que foi causada ali desencadeou um brilho oleoso no corpo da Glória e um cheiro forte de alho começou a ser exalado do corpo dela. Apesar de todos os esforços que foram feitos para poder salvar a vida da Glória, infelizmente ela veio a óbito por obstrução renal. E de todas as pessoas que atenderam a Glória, 23 especialistas começaram a apresentar sintomas como vômito, febre excessiva, confusão mental, e esses sintomas são bem comuns de pessoas que foram expostas à radiação. A equipe médica logo percebeu que tinha alguma coisa de errado e começou a reduzir o contato que todo mundo teve ali com a mulher para poder entender o que estava acontecendo. E das muitas pessoas que estavam passando mal depois de ter tido contato com a Glória, muitos acabaram sendo internados ali no mesmo dia. Logo, uma equipe de patologistas começou a estudar a Glória para saber o que estava acontecendo e por que ela estava sendo tão tóxica, literalmente. E aí foi levantada a hipótese de que ela teria utilizado um solvente como remédio caseiro para dor. Eu não vou falar o nome dele aqui porque vocês sabem como funciona aqui, tudo dá estranho. Logo eles chegaram à conclusão que quando ela recebeu aquelas descargas elétricas da desfibrilação, aconteceu uma reação química que converteu o medicamento que ela usou em um poderoso gás. E por isso a equipe médica havia sido intoxicada. O caso da Glória durou vários meses de investigação para eles poderem chegar nessa conclusão e ter entendido o que havia acontecido ali. Muitos funcionários acabaram sofrendo de um estresse intenso e uma histeria coletiva em relação às pessoas que chegaram a cuidar da Glória. Esse caso só foi ter fim mesmo em abril de 94, que foi quando a Glória finalmente teve seu descanso eterno.